Quero te convidar para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Quero ler com os irmãos os versículos 16, 17 e 18. Carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler, queridos irmãos, os versículos 16 a 18. Gálatas 5, 16 a 18. A palavra do Senhor diz assim: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Deus, o Senhor é um Deus santo. Nós acabamos de cantar isso aqui. O Senhor é um Deus santo. E Deus, não cabe na nossa mente, na nossa capacidade cognitiva, o fato de que, sendo um Deus santo, como o Senhor é, o fato de que o Senhor nos aceita na Tua presença. Deus, isso é incompreensível para nós. Pai, eu clamo para que, nesse momento, o nosso coração e a nossa mente seja tomada pela percepção da Tua retidão, do Teu caráter, da Tua justiça, da Tua santidade. Pai, eu clamo para que, nesse momento, nosso coração e a nossa mente ouçam a voz do Senhor, para que nós sejamos tratados, transformados. Que a Tua santidade nos visite, Deus, nos tratando, nos corrigindo, emendando os corações, transformando as vidas. Nos visita, Deus, trazendo a Tua santidade nessa noite. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho visto que Deus tem operado grandes coisas na nossa vida como igreja. É evidente, queridos, que nós ainda temos muitas coisas para melhorar, mas nós não podemos negar que Deus tem realizado muitas maravilhas no nosso meio, e eu vou te falar, eu creio que esse é só o começo. Deus ainda fará outras grandes coisas na nossa vida, na vida da igreja. Quando nós pensamos, queridos, naquilo que Deus ainda vai fazer, é inevitável que a gente comece a olhar para o futuro, pensando como nós estaremos, onde estaremos, né? O presbítero Luiz Alves vive vindo à frente, ele fala assim, eu não sei se eu vou estar aqui ainda, né? O presbítero Emanuel dá dessas também, né? Eu não sei se eu vou estar aqui ainda e tal, não sei o quê, né? No entanto, a Bíblia também fala que nós precisamos contar os nossos dias para alcançar um coração sábio. Não é verdade? E o fato é que nós realmente não sabemos se estaremos aqui quando Deus realizar tais coisas. Ninguém sabe. No entanto, não é porque nós não sabemos como estaremos, onde estaremos e se estaremos,
que nós não somos chamados a olhar para o futuro e sonhar. E pensar algumas coisas que nós queremos, que nós almejamos, que nós desejamos. Então, é perfeitamente legítimo, queridos, que nós comecemos a planejar, a projetar coisas, a sonhar aquilo que nós queremos para o nosso futuro e principalmente para o nosso futuro como igreja. Porque ainda que Deus seja completamente soberano a respeito do que Ele mesmo vai fazer, mesmo que Ele seja completamente soberano para dizer e fazer do jeito como Ele entender que deve fazer, nós somos desafiados a estarmos prontos quando essas grandes coisas chegarem. E é por causa disso que nós somos convidados a sonhar, projetar, planejar, em cada uma das instâncias em que nós participamos da igreja, em que nós estamos da igreja, seja na sua classe de escola bíblica, seja na sua sociedade interna, no seu departamento, o tempo todo nós somos chamados para planejar, sonhar, projetar, pensar coisas a respeito da nossa vida como igreja. No entanto, irmãos, todo sonho, todo projeto, toda estratégia, método, plano, mesmo sendo extremamente valioso, só tem valor quando eles são executados por gente santa. Uma estratégia diferente, muito bem elaborada, não serve para absolutamente nada se essa estratégia não for executada por gente verdadeiramente transformada. Não adianta ter uma boa visão de igreja, um bom planejamento, uma boa estratégia, se ela não é executada por pessoas que batalhem por uma vida de santidade. E eu sei que algumas pessoas, irmãos, acabam pensando, quando ouvem a palavrinha santidade, acabam pensando num cumprimento de regrinhas, né? Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, crente não faz isso, crente não faz aquilo. Só que a partir do momento, queridos, que nós reduzimos a nossa vida de santidade a isso, irmãos, nós acabamos dando um poder para essas regrinhas que elas não têm, que é o poder de produzir verdadeira vida espiritual em nós. É evidente, queridos, que a vida cristã, ela é sim uma vida que exige um hábito disciplinado, é uma vida regrada, sim. No entanto, queridos, essa disciplina, essa rigidez com a rotina e etc., passa longe de ser uma imposição de regrinhas sobre a nossa vida. Uma vez a Leila, mãe do pastor Lucas, ela contou, eu acho que eu já até contei isso aqui uma vez, que ela estava evangelizando uma moça, depois de alguns meses evangelizando a vizinha, aquela moça, depois de lutar muito contra aquilo que o Espírito estava fazendo na vida dela, ela toca a campainha dos pais do Lucas e diz assim: tá bom, eu quero ir para a igreja, eu não aguento mais lutar contra isso, mas antes de ir para a igreja eu quero que vocês me deem a lista. E a Leila, sem entender do que se tratava, perguntou assim: que lista? E a moça respondeu: a lista de coisas que eu posso e o que eu não posso fazer quando eu virar crente. É curioso, queridos, que, infelizmente, alguns crentes continuam a pensar que a vida de santidade nada mais é do que o cumprimento de uma listinha de coisas que a gente pode ou que a gente não pode fazer. No entanto, irmãos, todos nós já provamos de alguma frustração, se não muita frustração, ao encararmos a nossa vida, o nosso coração, bem lá no fundo, nós sabemos que nós somos insuficientes até mesmo para cumprir uma listinha que nós mesmos criamos. Somos incapazes de lutar contra os nossos maus desejos
simplesmente seguindo a lista. E nessa noite, queridos, eu quero meditar com os irmãos sobre uma parte da nossa vida de santidade, que é justamente a luta contra o pecado. O reformador João Calvino disse que não existe vida espiritual sem luta, principalmente sem luta contra o pecado. E quando nós falamos da nossa luta contra o pecado, irmãos, nós estamos falando da pior guerra que nós poderíamos travar, queridos. A guerra contra a nossa carnalidade. A guerra contra as obras da carne. E essa é uma guerra extremamente cruel, irmãos, porque nós estamos batalhando contra um inimigo intramuros, um inimigo que está dentro de nós, dentro de mim, ou melhor, um inimigo que, na verdade, sou eu mesmo. Em geral, queridos, nós não nos sentimos muito confortáveis em falar sobre isso, não é verdade? Parece que expõe uma parte de nós que nós gostaríamos de manter assim bem escondidinho, sem ninguém mexer. E também, irmãos, porque às vezes nós procuramos a igreja para que a gente possa ouvir mensagens assim, sabe, pastor, mais reconfortantes, mais graciosas. A gente tem que vir aqui e ficar sentado 40 minutos ouvindo, 40 é bondade sua, né? 50 minutos ouvindo o Senhor descer a lenha em nós, pastor. No entanto, queridos, essa graça que nós tanto amamos e desejamos e ansiamos da parte de Deus, é uma graça tão maravilhosa que conforta o nosso coração. O apóstolo Paulo diz a Tito, também nos ensina a vivermos de maneira sensata, justa e piedosa, nos levando a renegar as nossas impiedades e paixões mundanas. E é exatamente por isso, queridos, que nessa noite eu quero conversar com os irmãos sobre essa guerra cruel, a nossa guerra contra a carne. Nos versículos que antecedem o texto que nós lemos, queridos, o apóstolo Paulo nos diz que nós fomos chamados à liberdade. Que liberdade? A liberdade de podermos amar uns aos outros. Ninguém tem essa liberdade. Ninguém que é dominado pelo reino das trevas, ninguém que está em trevas, ninguém que está em Adão, tem a liberdade de sequer amar outras pessoas de maneira real, de maneira verdadeira. No entanto, o apóstolo Paulo diz que a nós nos foi garantida a liberdade de amar comprometidamente, de amar responsavelmente, de amar caridosamente. É uma pena que o presbítero Ademir não está hoje, porque ele ama essa palavra, a palavra caridade. De amar servindo outras pessoas. No entanto, queridos, a partir do momento em que nós queremos levar a sério essa liberdade, nós somos confrontados com a realidade de que ela é extremamente contrária à nossa inclinação, contrária à nossa carne. Até a nossa liberdade de podermos amar é afetada pela nossa pecaminosidade. E é exatamente por isso que, mesmo entre irmãos, mesmo na vida como igreja, queridos, as desavenças podem acontecer. Não é à toa que no versículo anterior, que nós não lemos, o versículo 15, o apóstolo Paulo adverte, olha, se vocês ficam se mordendo e se devorando uns aos outros, tenham cuidado para não serem destruídos. Essas coisas não deveriam acontecer. Mas se você já tem aí, sei lá, uns 6 meses de igreja, você já reparou que acontece. E acontecem, queridos, porque quando nós queremos fazer o bem, quando nós queremos amar, quando nós queremos servir, quando nós queremos demonstrar amor de forma prática, nós encontramos em nós mesmos a crueldade do nosso pecado, reagindo contra essa liberdade que nós temos no amor. Então, o apóstolo Paulo nos ensina que essa liberdade que nós obtemos em Cristo
não é uma licença para continuar no pecado. Não é uma licença poética para continuar pecando. É por isso, queridos, que nós precisamos viver, sim, numa guerra intensa contra a carne. Irmãos, a única forma que nós encontramos de amar intensamente os nossos irmãos, uns aos outros, é se nós estivermos firmes na nossa luta contra o pecado que habita em nós. Infelizmente, queridos, nós temos uma tendência fatal de minimizar o problema do pecado na nossa vida. E isso acontece porque, na verdade, nós não temos consciência da ação, da dimensão, da consequência do pecado nas nossas vidas. Pela manhã, o pastor Lucas e o pastor Patrick, aqui na classe do templo, começaram hoje, já vem tratando sobre o tema, o que é o pecado? O que é o pecado? E como eu sabia que eu ia pregar isso hoje à noite, eu falei assim, não fala que pecado é isso não, senão eu vou derrubar a sua aula. Mas como eles são homens estudiosos, eu sabia que eles iam já antecipar a minha fala. Nós normalmente definimos pecado como errar o alvo. Você já ouviu isso, né? Pecado é errar o alvo. E essa definição é uma definição que vem da palavra grega, que quer dizer não alvo. Acontece, queridos, que essa expressão errar o alvo, ela é muito simplória. Ela é muito fraquinha para definir aquilo que é pecado. O pecado não é apenas errar o alvo, queridos, é como se você estivesse lá. Esses dias eu fui naquela loja de esportes, que eu não vou falar para dar propaganda à toa, né? E eu encontrei lá um alvo com aqueles dardos magnéticos e estava brincando com as crianças, né? E aí, depois de duas certinho no meio, tá de perto também, tá? Duas bem certinho no meio, eu mandei a outra assim, bateu na tabela lá e caiu pro lado e tal, não sei o quê, tive que sair catando dados. Sabe o que eu falei depois? Errei. Errei o alvo. A minha pergunta, será que é isso que a Bíblia diz que é pecado? Certamente não. Com toda certeza, pecado é muito mais do que errar o alvo. Pecado, queridos, é falar, pensar, fazer e ser motivado por coisas que desagradam a Deus profundamente. Pecado é uma ofensa ao caráter de Deus, uma ofensa à sua retidão, à sua justiça, à sua santidade. Pecado, queridos, é uma afronta contra a glória de Deus. Quando nós pecamos, irmãos, nós estamos afrontando o ser de Deus. Quando nós pecamos, queridos, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é Deus e que a nossa carne é o nosso Deus. Mas veja bem, o pecado não ameaça apenas o seu relacionamento com Deus, mas o pecado também ameaça toda a vida em comunidade. O pecado ameaça a nossa vida como igreja, ameaça os relacionamentos que nós construímos aqui e até mesmo em casa. É por isso, queridos, que nós estamos em guerra. Uma guerra cruel contra a carne, uma guerra cruel contra a nossa carnalidade, contra a nossa pecaminosidade. E a primeira coisa que eu aprendo a respeito dessa guerra, queridos, é que existe vitória. Existe vitória. Vença a guerra cruel. Normalmente, quando nós estamos ensinando sobre alguma coisa, nós primeiro apresentamos o problema e depois, ao longo da aula, nós vamos resolvendo o assunto e então, ao fim, nós apresentamos a solução. Mas, queridos, a guerra contra a carne é algo tão cruel que a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina é que existe vitória para essa guerra cruel. A vitória é viver no Espírito. Viver no Espírito.
Viver no Espírito, queridos, é a nossa única forma de vencermos essa guerra. Paulo nos diz, versículo 16, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. A versão Revista Atualizada, que é a minha versão preferida particularmente, diferente da Nova Almeida, vai dizer que nós devemos andar no Espírito, não é verdade? Talvez se você tem uma versão mais antiga aí, você vai ver que fala sobre andar no Espírito. No entanto, queridos, veja que apesar da tradução exata, literal, o que Paulo está querendo nos encorajar aqui, queridos, é a respeito de um processo de constante progresso no Espírito, na nossa luta contra a carne. Viver no Espírito, queridos, é um processo constante, porque nós nunca podemos parar de viver no Espírito. Em nenhum momento pode passar pela nossa cabeça, bom, agora eu já vivi no Espírito o suficiente, agora eu posso então satisfazer um pouquinho os desejos da carne. Viver no Espírito não pode ser algo que você faz uma vez na vida, ou então por um período de tempo. Viver no Espírito precisa ser uma ação constante, contínua, precisa ser um hábito para nós, queridos, um hábito para a nossa vida. Mas não é apenas de constância que o apóstolo Paulo está falando aqui, porque ele também está falando que esse viver precisa ser um progresso. Queridos, nós precisamos continuar a crescer nisso. Nós só vencemos a guerra contra a carne se nós permanecermos vivendo sempre e cada vez mais no Espírito. Se o pecado ameaça o nosso relacionamento com Deus, queridos, se o pecado ameaça o nosso relacionamento com os irmãos, então nós precisamos resistir a essa influência, a esses desejos da carne ou concupiscências da carne, vivendo no Espírito. A única garantia que nós temos, queridos, para vencermos os desejos da carne é viver no poder do Espírito, é viver sob controle do Espírito. A nossa força de vontade não serve para nada, as nossas regrinhas não ajudam. Irmãos, existe vitória sobre os desejos da carne, mas nós não alcançamos essa vitória pela nossa força de vontade. Todos aqueles que, durante algum tempo, ou durante muito tempo, lutaram com qualquer tipo de pecado específico em sua vida, sabe a quantidade de força de vontade que despenderam para lutar contra esse pecado, não é verdade? Todos aqueles que lutaram por um tempo ou por muito tempo contra algum pecado específico, sabem muito bem que elaboraram uma lista de regrinhas mentais do que podiam e do que não podiam fazer para não cair naquele pecado. E você sabe muito bem o que acontecia. O pecado voltava a visitar, não é verdade? O pecado fica feliz da vida quando você tenta batalhar contra ele, utilizando a sua própria força, utilizando as suas regrinhas. Sabe por quê? Porque assim ele sabe que vai vencer. Ele sabe que uma hora ou outra você vai cair em tentação. Mas deixa eu te dizer, você não precisa inventar coisas para batalhar contra o pecado. Lembre-se, eu disse, essa é uma guerra cruel, sofrida, dolorida, porque o nosso pior inimigo está dentro de nós. Mas lembre-se, a sua única arma também. A sua única arma também. O Espírito Santo é o único que pode nos levar a vencer essa guerra cruel. Todos os cristãos, queridos, são habitados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito habita em nós e nos capacita com
poder para vivermos para agradar a Deus, irmãos. Nós precisamos viver no Espírito, porque batalhamos para não satisfazer os desejos da carne. Eu sei que isso é bastante duro de dizer, irmãos, mas nós precisamos nos lembrar que existe algo em nós que simplesmente odeia Deus, que está o tempo todo querendo se rebelar contra Deus, que tem aversão às coisas de Deus, que não quer saber de Deus e que não quer realizar a vontade de Deus. O nome disso é pecado. Nesse texto, a forma como o apóstolo Paulo faz a referência ao pecado é carne. A carne, diferente do que muitos pensam, queridos, não é essa porção material, o nosso corpo físico. Carne, queridos, é a propensão pecaminosa que habita em nós como consequência da queda. E a carne tem a sua concupiscência, ela tem os seus desejos ardentes que nos arrastam para longe de Deus, porque os impulsos da carne são inimizade contra Deus. O desejo da carne é fazer tudo aquilo que Deus odeia e que manifesta a nossa rebelião, o nosso ódio contra Deus. E para nossa tristeza, queridos, o pecado que habita o nosso interior é um poder excessivamente eficaz nas nossas vidas, trabalhando constantemente em prol do mal. Essa maldade é tão profunda em nós, queridos, ela é tão cruel, que o apóstolo Paulo chega a afirmar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas o mesmo apóstolo Paulo traz a resposta: viva no Espírito. Você quer vencer os desejos da carne? Então viva no Espírito. Só assim você pode vencer essa guerra cruel contra os maus desejos da carne. Somente pelo poder e pela direção do Espírito sendo comunicado na sua vida que você vai vencer a guerra contra o pecado. Isso quer dizer, queridos, que todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, todo o nosso pensamento, todas as nossas ações e palavras, todas as nossas motivações precisam ser moldadas pelo poder do Espírito, atuando nas nossas vidas. Só assim, queridos, nós batalhamos contra os desejos da carne. Só assim nós podemos vencer a guerra contra o pecado. Mas em segundo lugar, queridos, para poder travar essa guerra cruel, além de sabermos que existe uma vitória, irmãos, nós precisamos saber o que é essa guerra cruel. Você precisa conhecer a guerra cruel. É importante, queridos, sabermos que existe vitória nessa guerra cruel. Nós não entramos nessa batalha derrotados, ao contrário, nós entramos sabendo como vencer. Mas nós também precisamos entender o que acontece dentro de nós todos os dias, a todo instante nessa guerra cruel. E que é o motivo dela ser tão cruel. Versículo 17. A carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Porque eles são opostos entre si. A guerra é cruel, queridos, porque não existe trégua. Não existe um segundo sequer de paz. A carne está o tempo todo se opondo, lutando, guerreando contra o Espírito. E ao mesmo tempo, o Espírito está o tempo todo se opondo, lutando, guerreando contra a carne. É uma guerra sem fim. Não existe vida espiritual sem guerra. Irmãos, um cristão verdadeiro não é alguém que não tem desejos malignos. Um cristão é alguém que, movido pelo Espírito, está constantemente lutando contra as suas próprias inclinações, contra os seus próprios desejos, contra essa maldita disposição que nós temos de odiar a Deus e de nos rebelarmos contra Ele e contra as coisas de Deus. Isso porque os desejos da nossa carne, queridos, são contrários àquilo que o Espírito deseja para nós. Você percebeu nesse texto que assim como existem desejos da carne, existem desejos do Espírito. O Espírito deseja coisas para nós. O Espírito e a carne têm desejos completamente opostos. O Espírito quer nos levar para um lado, a carne quer nos levar para outro. O Espírito quer nos levar para as coisas do céu, a carne para as coisas terrenas.
O espírito e a carne são irreconciliáveis. Mesmo quando a gente busca Deus, mesmo quando a gente quer viver em santidade, a nossa carne se rebela, grita dentro de nós, se levanta contra Deus, expressa todo o ódio que nós temos de Deus. Nosso pecado não nos deixa descansar. Mesmo buscando Deus, nós nos sentimos atraídos pelas coisas terrenas, pela nossa própria maldade. E é aí que está essa nossa luta. Nós lutamos contra a nossa própria natureza e a nossa natureza luta contra nós. Essa é uma guerra cruel, queridos, porque é uma guerra sem fim, que acontece dentro de nós, mas não apenas isso, queridos, porque o apóstolo Paulo diz, continuação do versículo 17, para que vocês não façam o que querem. A guerra é cruel, queridos, porque ainda quando somos direcionados para o bem, a depravação da natureza humana resiste, reage obstinadamente contra tudo aquilo que o Espírito nos propõe. Ou seja, mesmo quando você sabe o que é certo, mesmo quando você sabe o que é que o Espírito quer para você, você não consegue colocar isso em prática. Mesmo querendo acertar, você não consegue acertar. Quantas, eu vou falar entre aspas, né? Quantas promessas você fez dizendo que não ia mais perder a paciência no trânsito? Lembra? Você sabe que é errado. Você não quer, mas você perde a paciência. Quantas vezes você falou que não ia gritar mais com seus filhos? Se duvidar, 30 segundos depois que você falou que não ia fazer isso, você fez. Quantas vezes você disse para si mesmo que não ia acessar mais determinados sites? Quantas vezes você disse para si mesmo que você não ia mais ser ganancioso a respeito das suas finanças? Quantas vezes você disse que você ia se dedicar mais na sua vida de piedade? Quantas regras você estabeleceu para que essas coisas de fato acontecessem? Sejamos honestos. A gente sabe o que é o certo, não é? A gente sabe o que o Espírito quer de nós, não é verdade? Como é que a gente não consegue colocar isso em prática? Mesmo que a gente saiba o que é certo, mesmo que a gente saiba o que o Espírito nos quer de nós, ainda assim nós não conseguimos colocar isso em prática. Mesmo querendo acertar, você não consegue acertar. É por isso que a força de vontade não adianta para nada, porque a nossa força de vontade também é influenciada pela nossa carne. É por isso que a nossa força de vontade não serve para nada, porque a nossa força de vontade é dominada pelos desejos da carne. Mesmo que você se cerque de regrinhas e esteja cheio de força de vontade, isso não vai funcionar, porque no fundo nós estamos constantemente querendo ceder aos desejos e inconscientemente nós iremos abandonar a nossa força de vontade, a gente vai burlar as regrinhas para então atender aos desejos da carne. Queridos, é por isso que essa guerra é cruel, porque é uma guerra sem trégua, e porque mesmo querendo acertar, nós somos inclinados a errar. Mas em último lugar, queridos, o apóstolo Paulo também nos diz que nós não devemos e não iremos desistir nessa guerra cruel. Ele nos encoraja para vivermos essa guerra cruel. No versículo 18, Paulo nos diz: mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Durante todo o capítulo 5, queridos, o apóstolo Paulo vem combatendo um engano muito comum na igreja do primeiro século, a heresia judaizante.
Influenciados pelos judeus convertidos ao cristianismo, queridos, muitos cristãos se viram obrigados a cumprir a lei de Moisés através da guarda do sábado, através da circuncisão e das outras leis do Antigo Testamento. No entanto, queridos, o apóstolo Paulo está ensinando aos Gálatas que ou eles estão em Cristo, ou eles estão debaixo da lei, ou eles compreendiam que Cristo havia cumprido as exigências da lei do Antigo Testamento e pela fé, esse cumprimento da lei agora era aplicado a eles, ou então eles ainda precisariam cumprir perfeitamente a lei de Deus para provarem de vida espiritual. Acontece, queridos, que é impossível que a lei possa conduzir alguém para a vida. Entenda. Com isso eu não estou dizendo que a lei de Deus é algo ruim, ao contrário, o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 7, versículo 12 e 14, ele diz claramente, a lei é santa, a lei é justa, ela é boa, ela é espiritual. O problema não está na lei, o problema está em nós. Por causa do nosso pecado, nós não conseguimos viver tudo o que a lei nos diz de fato. O pecado é algo tão cruel e tão perverso em nós, queridos, que nos impede de obter vida a partir de algo tão perfeito como a lei de Deus. É o nosso pecado que nos impede de viver de maneira plena, não é a lei. Acontece que por causa do nosso pecado, nós estamos completamente incapacitados de provarmos de vida pela lei. Por conta disso, a lei de Deus, ao invés de nos trazer vida, ela expõe ainda mais o nosso pecado. A lei de Deus que diz como nós deveríamos viver, como nós poderíamos obter vida, mas por causa do nosso pecado, ela se torna incapaz de fazer isso. É exatamente por isso, queridos, que nós precisamos de Jesus para sermos salvos. O que acontece é que muitos cristãos gálatas estavam tentando viver em santidade pelo poder da lei do Antigo Testamento e não pelo poder do Espírito. Mas o resultado disso, queridos, é que a lei só demonstrava o quanto os gálatas eram imperfeitos e quanto eles eram incapazes de cumprir a lei e, consequentemente, incapazes de viver para agradar a Deus. Irmãos, a lei exige perfeição da nossa parte. No entanto, na tentativa de cumprirmos a lei, nós descobrimos o quanto nós somos imperfeitos, o quanto somos falhos, pecadores. Estar sobre a lei, irmãos, é estar sobre uma maldição, porque a Bíblia expressa que aquele que não persevera em cumprir toda a lei é maldito. Estar sobre a lei significa derrota, maldição, incapacidade, opressão, escravidão e completa ineficácia espiritual. Quando nós tentamos obter vitória, vida contra o pecado pelo poder da lei, ela só pode nos proporcionar mais culpa, mais repressão, mais jugo. No entanto, tem uma reviravolta nessa história. E que reviravolta maravilhosa, queridos. O apóstolo Paulo deixa bem claro, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Se nós vivemos, queridos, pelo poder do Espírito, então nós podemos viver como homens e mulheres livres. Se nós vivemos pelo poder do Espírito, guiados pelo Espírito, então nós podemos viver cheios de coragem para enfrentarmos os nossos impulsos pecaminosos. Queridos, quando nós vivemos pelo poder do Espírito, então nós somos capazes de viver a lei de Deus. O Espírito faz isso em nós, queridos. A verdade, irmãos, é que sendo guiados pelo Espírito, então nós podemos viver a vida que a lei pode trazer. É vivendo pelo Espírito que nós podemos viver uma vida justa e verdadeiramente espiritual. E aqui o apóstolo Paulo confirma aquilo que ele disse lá no versículo 16, se você quer vencer os desejos da carne,
Então você precisa viver no Espírito, você precisa ser guiado pelo Espírito, você não precisa ter medo de guerrear, você não precisa ser covarde contra os seus pecados, você não precisa ter medo de lutar contra os desejos da sua carne, a não ser que você seja guiado pela sua força de vontade, a não ser que você seja guiado pelas suas regrinhas, pelas suas boas obras, pelas suas virtudes, pela sua própria capacidade. Aí você tem que ter medo, porque inevitavelmente você vai experimentar de derrota atrás de derrota na sua batalha. Se você não confia naquilo que Jesus fez, se você insiste em querer confiar em si mesmo, sendo o seu auto-salvador, se você insiste em confiar nas suas virtudes, então a minha palavra para você é: você tem que ter medo dessa guerra. Você tem que ter medo dessa batalha. Mas se você for guiado pelo Espírito, confiando em quem Jesus é, e naquilo que Ele fez em seu favor e em seu lugar, então você pode batalhar. Você pode viver encorajado, você pode viver e desfrutar dessa liberdade maravilhosa, a liberdade de poder amar os seus irmãos, a liberdade de viver em santidade e não atender aos desejos da carne, não porque você está cumprindo a lei perfeitamente, mas porque o Espírito da vida está guiando você. A sua santidade não é determinada por um fator limitado, como as regras que você estabelece. A sua santidade, ela é determinada pelo mover do Espírito em você, pelo viver no Espírito. Se você é guiado pela sua força de vontade, a sua força de vontade será o seu Deus. Se você é guiado pelas suas regrinhas, ou as regrinhas dos outros, do seu pastor, sei lá, essas regrinhas são o seu Deus. Se você é guiado pela sua carnalidade, a sua carne, ou como o apóstolo Paulo fala, o seu ventre é o seu Deus. Mas se é o Espírito do Senhor que guia você, então Ele é o seu Deus. Concluindo, queridos, nós vivemos uma guerra cruel. Mas nós não podemos deixar de lembrar que, apesar de cruel, existe progresso. Nós estamos provando do poder e da direção do Espírito, moldando o nosso caráter. E então, por causa disso, queridos, nós podemos sim vencer essa guerra contra os nossos maus desejos. Nós precisamos também compreender que essa é uma guerra cruel, para nunca esmorecermos, para não abandonarmos as armas no campo de batalha. Vivemos uma guerra sem trégua, que acontece dentro de nós, carne contra espírito, espírito contra carne, e a crueldade dessa guerra é tão intensa, que mesmo quando nós estamos convencidos daquilo que é certo, nós praticamos aquilo que é errado. No entanto, se nós somos guiados pelo Espírito, não pela lei, mas pelo Espírito, então nós podemos viver encorajados, sabendo que o Espírito nos conduz à liberdade e sabendo que o Espírito nos capacita para vivermos de uma maneira santa. Que nós, queridos, possamos viver no Espírito, para que nós não sejamos escravos dos nossos maus desejos, dos maus desejos da nossa carne, tendo que atender esses desejos sempre que eles surgirem. Nas próximas semanas, queridos, eu pretendo continuar meditando no texto de Gálatas capítulo 5. A próxima, não será a próxima semana provavelmente, mas a próxima pregação, eu quero falar sobre o triunfo da carne. Sobre o momento em que a carne pode triunfar. Mas não perca o último episódio dessa minissérie. Porque nós vamos falar da vitória real, da vitória que nós temos pela ação do Espírito nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe para que nós possamos viver pelo Espírito Santo, guiados no poder, orientados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus, nós
reconhecemos uma guerra cruel acontecendo dentro de nós. Nós percebemos, Deus, todos os dias, que existe um dragão terrível querendo destruir tudo à nossa volta, principalmente as coisas que fazem referência ao Senhor, ao teu reino, ao teu caráter, à tua santidade. Tem misericórdia de nós. Deus, nós não queremos viver como escravos da nossa carnalidade. Nós não queremos viver atendendo os maus desejos da nossa carne o tempo todo. Mas ao contrário, Deus, nós queremos viver capacitados pelo poder do Espírito. Nós queremos viver encorajados pela direção do Espírito. Deus, por favor, ó Deus, molda o nosso pensamento, as nossas virtudes, o nosso caráter, as nossas ações, as nossas motivações, aquilo que nós falamos. Deus, molda de acordo com a tua vontade, pelo poder do teu Espírito, age em nós, Deus. Pai, nós queremos experimentar de grandes maravilhas, Deus. E nós cremos que o Senhor tem isso para nós. Mas assim como Josué orientou o povo, nós também queremos viver em santidade, para experimentarmos dessas maravilhas, Deus. Para que essas maravilhas sejam reais na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, Deus. Por isso, Pai, age com graça em nós, tratando o nosso coração, corrigindo a nossa mente e as nossas motivações pecaminosas. Deus nos molda de acordo com a verdade do Evangelho, pela ação do Teu Espírito. Pai, que o poder do Teu Espírito flua em nós, de tal forma que nós sejamos transformados. Que o poder da Tua Palavra, pela ação do Espírito, encontre morada no nosso coração, a ponto de aquilo que nós lemos na primeira carta de Pedro, seja cada vez mais real em nós, Deus. Que a semente incorruptível da Palavra, nos regenerando, nos faça viver uma vida pura. Opera em nós, Deus. Pai, nós olhamos para a Tua santidade, olhamos para a retidão que o Senhor tem, para a justiça do Teu caráter. Deus, nós olhamos para a Tua bondade, graça e misericórdia. E nós continuamos admirados de que, mesmo em inimizade contra o Senhor nos recebe em Cristo como filhos. Deus, isso é incompreensível para nós. A gente nunca vai alcançar tal maravilha. A gente nunca vai conseguir fazer com que essa verdade entre na nossa mente de maneira satisfatória. Porque se somos honestos conosco, com o nosso coração, com aquilo que somos, com aquilo que fazemos, então nós nos enxergamos ainda como não merecedores. Como aqueles que não conseguem olhar para a Tua santidade sem ser consumido de imediato. Nós reconhecemos, Deus, o nosso pecado. Reconhecemos o quanto nós somos atraídos pelos nossos maus desejos. Deus, por favor, em nome de Cristo, nos capacita pelo Espírito, nos faz viver pelo Espírito, para não satisfazermos os desejos da carne. Nos faz viver uma vida mais santa, ó Deus, para provarmos de grandes maravilhas da Tua parte. Opera em nós, age com graça, que em todo tempo o Senhor nos transforme e nos molde à perfeita varonilidade de Cristo. Faz isso em nós, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a ficar de pé, eu vou impetrar a bênção, depois nós vamos cantar o amém.
tempo de ministração da palavra do Senhor que nos conduz a querermos viver verdadeiramente em santidade com o nosso Deus. E é exatamente por isso que nós precisamos da ministração diária da parte do Espírito nas nossas vidas. É exatamente por isso que nós clamamos para que o Senhor continue a derramar a sua graça sobre nós. E é exatamente por isso que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto gracioso sobre vocês. E tenha misericórdia de vocês, o Senhor sobre vocês, levante seu rosto e lhes dê a paz. Que a bênção de Deus Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Santo Consolador seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Eu vou te pedir para se assentar mais um pouquinho enquanto nós chegamos até a porta. E logo em seguida eu quero poder te cumprimentar, mas também te convidar para tomar um cafezinho ali no salão social conosco. Deus abençoe, queridos. Uma boa semana para todos.